tarde. Estamos de volta com o nosso Vida Abundante. Estamos aqui para matar a saudade, poder compartilhar com você de coisas incríveis que Deus tem compartilhado conosco, de coisas incríveis que temos vivido e que creio que ainda vamos viver. Então aproveita. Hoje, mais do que nunca, é muito importante você compartilhar, mandar o convite aí, porque eu postei um stories assim que eu cheguei, né? Eu cheguei agora há pouco de viagem, era 10 da manhã, e assim que eu desci, assim que eu cheguei em casa, eu já fiz um stories falando, e talvez, com certeza não deu tempo muita gente ter acesso à informação. Então, mais do que nunca, é importante você compartilhar a nossa live agora. Clica aí na setinha, manda para o máximo de amigos, vai no grupo do teu GC, do teu ministério, da tua empresa, do teu trabalho, da faculdade, da escola, e manda lá também dizendo, olha, Vida Abundante está de volta, ok? Olha só, então compartilha aí pra gente poder avisar a galera que nós estamos de volta, ok? Estivemos ausentes aí segunda, terça e quarta, né? Porque estivemos fora. Eu viajei no domingo e aí tive ministrando em São Paulo domingo, segunda, terça e ontem, né? E hoje, às 6 da manhã, nós já embarcamos de volta para cá, porque hoje é noite de passos de fé, né? E eu não podia perder, não podia deixar de estar aqui, né? Vou estar ministrando nos 2 cultos, se Deus assim permitir, e acabei de preparar uma palavra aqui, cheguei do aeroporto, já vim direto para cá, já vinha algo, Deus já vinha borbulhando algo na minha mente, e eu já parei, já preparei, e daqui a pouco, 18h30 ou às 20 horas, eu quero desafiar você a estar conosco, tá bom? Cibele, fui convidada para o culto em passeio no meu Acre, estou residindo no Paraná. Que bom, Cibele, que Deus abençoe, viu? Espero que tenha sido uma experiência agradável quando você esteve conosco. Que Deus abençoe a sua vida aí. A Cristina, encontrei a sua mãe, acho que foi na sexta-feira, antes de eu viajar. Glória a Deus. Valdo Matos, Deus abençoe. Tem que se cuidar, Estamos aí, né, numa série também de baterias de exames, de rotina, né? A Cibele, adorei, me senti super em casa, que bom, glória a Deus, a gente ora muito por isso, né? E também trabalha muito, né, para que a gente possa, né, promover uma experiência cada vez maior para todos que visitam a nossa CB Vida. Olha só, a Isabela Agostinho está aí conosco, na nossa equipe de líderes lá da CB Vida Rio. Gente, vocês têm acompanhado aí. Se você não segue ainda, segue lá, @CB Vida Rio. Cara, tá ficando lindo, tá ficando incrível, né? O Lucas, a Bela, Matheus, o Kleber, né? Então, o pastor Enéas tem feito um trabalho incrível lá, né? Estão dedicados lá quase que 24 horas por dia. Inclusive, se você quiser ajudar e contribuir financeiramente, gente, abertura de igreja é o terreno mais fértil para você plantar. Eu digo isso para você porque eu já abri 9 igrejas. Então, se você quiser lançar uma semente, né, na abertura, na implantação da CB Vida Rio, eu sempre falo que uma semente, ela sai da nossa mão, mas ela nunca sai da nossa vida. Enquanto essa igreja estiver lá, você vai estar colhendo frutos da semente que você plantar lá. Pedi para a Bela colocar aqui o Pix, lá da CB Vida Rio, que aí eu vou, eu coloco aqui, eu fixo aqui, e se durante a live Deus falar o seu coração, você quiser contribuir, ou então me chama no direct após a live, me chama no privado lá no direct,
pastor, eu quero contribuir, né? E oferta, como eu digo, sai da nossa mão, mas nunca sai da nossa vida, e principalmente quando nós ofertamos, né, na implantação de uma igreja que vai ser um ambiente de transformação de milhares de vidas, né, de salvação, de cura, de libertação. Então é o melhor momento de você semear, tá bom? Queridos, eu quero compartilhar com você hoje aqui com um texto que está em Mateus 6, versículo 26. Olha só aqui, a Mailan Pereira, glória a Deus, pastor, ainda estou impactada ainda aquela conferência que teve aqui na minha cidade, se eu vi ministrar em Chapuri, lá do meu amigo pastor Fábio, glória a Deus. Deixa eu fixar aqui o Pix lá da CB Vida Rio, pronto, tá aí, olha, batistacomunidade1@gmail.com, tá bom? Se você quiser fazer uma oferta para a implantação da nossa igreja lá, eu tenho certeza que você vai colher abundantemente, porque é um trabalho que está sendo implantado com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho. E você sabe que a CB Vida, Deus tem dado graça, tem sido uma terra fértil. Nós abrimos a igreja em Porto Velho. Hoje, gente, começa o segundo culto Passo de Fé em Porto Velho. 5 meses que nós abrimos a igreja. Um lugar desse é próspero ou não é? Então, CB Vida é uma terra fértil. Por quê? Porque tudo que entra é investido no reino, na expansão do reino. Inclusive, daqui a pouco eu vou postar no meu Stories. Você vai ver que a nossa CB Vida Defesa Civil também está em obras. Pastor Jonas lá, a pastora Priscila estão fazendo o piso definitivo, né? Já foi feito banheiro, já foi feito. Então, quando você investe no reino, semeia no reino, não tem como você não colher muitas vezes mais, tá bom? Então, tá aí fixado o Pix da CB Vida Rio. Esse recurso é exclusivamente para lá, tá bom? Tem nada a ver aqui com a sede, vai ser usado 100% lá. Então, deixa Deus te usar e não perde. A vida é feita de oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Eu entrei aqui, eu nem sabia que a Bela ia entrar e nem me preparei para falar isso, mas quando o Espírito Santo está conduzindo e quando você está presente, as oportunidades acontecem. Então, eu creio que é uma oportunidade para quem está na live, né, de ser poderosamente abençoado através dessa oferta que vai sair da sua mão, mas nunca mais vai sair da sua vida. Eu creio nisso. Amém? Gente, Mateus capítulo 6, versículo 26, tem uma partezinha do versículo que ele diz assim: vosso Pai Celeste, ou seu Pai Celeste. Eu quero me apegar somente a essa expressão, seu Pai e Celeste. São 3 palavras que têm um significado que pode mudar completamente a sua vida, a sua história, o seu relacionamento com Deus. Porque quando Deus muda o nosso relacionamento com Ele, quando nós passamos a ter um relacionamento saudável com Ele, quando nós passamos a entender quem Deus é e quem nós somos nele, sabe, muda completamente todas as outras áreas da nossa vida. Então, olha o que o texto diz. Seu, ou tem outra tradução que diz vosso, né, uma tradução mais tradicional, mas eu quero usar esse seu Pai Celeste. Primeiro, seu. A Bíblia nos ensina a oração quando diz Pai Nosso. Quando diz que Pai Nosso, está querendo dizer que Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Ele é Pai de todo aquele, ele deu a vida de Cristo na cruz para que todo aquele que nele cresce tivesse o direito, né, de ser chamado filho. Então, a gente fala Pai Nosso justamente porque a morte de Cristo na cruz foi para que todos nós nos tornássemos filhos. Porém, o relacionamento que Deus tem de Pai comigo, ele é individual. Ele é pessoal, por isso que eu posso chamar ele de meu Pai, por isso que o texto diz o seu Pai.
né? O texto aqui não fala o nosso Pai, por quê? Porque ele quer que você entenda que, embora ele tenha morrido por toda a humanidade, embora tenha uma multidão de pessoas que decidiram ter ele como pai, uma multidão de filhos, mas ele se relaciona, ele olha de maneira individual para cada um de nós. Sabe? É um pai personalizado. Sabe? Porque às vezes a gente pode achar que por ser Deus, né, e ter bilhões de filhos sobre a terra, talvez ele não consiga em algum momento, né, nos dar a atenção que nós precisamos, ou ouvir a nossa oração na hora que nós fazemos. Não. Ele se relaciona comigo e com você de maneira individual, de maneira pessoal. Por isso que diz seu Pai Celestial. Depois da gente entender a importância desse pronome, né, seu, aí vem a palavra Pai. Pai. E aí a gente precisa entender, porque o povo de Deus, nós que servimos a Cristo, que entregamos a nossa vida a Cristo, que decidimos, que escolhemos ser filhos, escolhemos ter Deus como Pai, nós somos duplamente filhos de Deus. Você sabia disso? Que eu e você pertencemos a Deus duas vezes? Uma, porque Ele nos criou. E a segunda, porque depois do pecado, da queda de Adão e Eva, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Então nós pertencemos a Ele duas vezes. Tem uma história, não sei se você já ouviu, eu já ouvi ela há muito tempo, mas me veio à mente agora, de um garotinho que ele tinha muitos brinquedos. O pai dele comprava, sempre que viajava, comprava brinquedos para ele, trazia brinquedos, né, de todos os tipos. E dentre os brinquedos ele tinha um barquinho que ele tinha feito, ele mesmo tinha feito com as suas próprias mãos. Ele mesmo ali, com a ajuda do pai, fez aquele barquinho. E um dia ele brincando num riacho próximo à sua casa, a correnteza levou o barquinho e ele não conseguiu pegar. E o filho chorava muito, muito triste, meu barquinho, e o pai tentando consolá-lo, dizia, filho, você tem lá em casa inúmeros brinquedos, você tem barquinho lá, controle remoto, você tem barquinho maior, você tem barquinho mais bonito, e nada satisfazia, nada consolava o coração daquela criança. Passou o tempo, um dia o pai foi com a família para a cidade vizinha, e lá numa loja de objetos usados, o filho viu o barquinho lá exposto para venda. E aí não teve quem segurasse. Ele, eu quero o meu barquinho, e ele convenceu o pai. E o pai comprou de volta o barquinho para o filho. E quando ele pegou o barquinho, ele apertava o barquinho assim no peito, ele dizia, meu barquinho, agora você é meu duas vezes. Uma, porque eu te fiz, e a outra, porque eu te comprei. E é exatamente isso que Deus fez por mim e por você. Nós pertencemos a Deus duas vezes. Uma, porque Ele nos fez, e outra, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue derramado na cruz. Então, Ele é o nosso Pai, porque Ele decidiu, Ele escolheu ser nosso Pai. Ele escolheu ser nosso Pai quando Ele nos criou. A Bíblia diz que todo dia Deus descia para ter comunhão com Adão e Eva no Jardim do Éden. Então Ele nos criou para ter relacionamento conosco. Veio o pecado e nos afastou dele. Mas Ele não ficou satisfeito, Ele não aceitou perder a mim e a você como filho. E Ele deu a vida do único filho que Ele tinha na cruz, para que pudesse ter eu e você de volta como filho. Sabe? Então, eu queria que você refletisse nessa relação que você tem com Deus como filho, que Deus tem com você como pai. Sabe? Nós pertencemos a Ele duas vezes. Ele não abre mão, e se Ele tiver que nos comprar de novo, Ele compra de novo. Se Ele tiver que ir atrás da gente de novo, Ele vai de novo. Sabe por quê? Porque Ele não abre mão de nos ter como filhos. Então, quando se estabelece essa relação de pai,
né, de um pai pessoal, de um pai individual, de um pai personal, né, que tem um relacionamento personalizado junto conosco, sabe? E aí vem a terceira palavra, que é celeste, que diz seu Pai celeste, Mateus 6,26. Então, celeste é o Pai celestial, não é um pai qualquer, não é um pai limitado, não é um pai como eu, por exemplo. Eu amo meus filhos, mas mesmo eu amando muito os meus filhos, às vezes eles podem querer algo que eu sei que é para o bem deles e que até eu gostaria que eles tivessem, mas às vezes pode ser que eu não possa dar, que eu não possa fazer por eles. Às vezes eles podem estar passando por uma situação, por um problema, por um sofrimento, que eu até gostaria muito como pai de tirá-lo daquele sofrimento, mas pela minha limitação humana muitas vezes eu não posso. Então nós, como pais humanos, nós temos as nossas limitações. Nós amamos os nossos filhos, mas muitas vezes a nossa limitação nos impede ou de dar a eles o que eles gostariam, ou de evitar que eles passem por situações que eles não gostariam de passar. Porém, o texto diz que o nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, que primeiro nos gerou, nos criou e que depois nos comprou com o sangue do seu único filho e que nos compraria quantas vezes fossem necessárias novamente, a Bíblia diz que é um Pai celeste. O que é um Pai celeste? É um Pai que tem origem no céu. É um Pai cujo poder é ilimitado. Lisane, Deus abençoe, prima. Saudade de vocês. Um abraço aí pro meu amigo Caboclo. Tá bom? Então, é um Pai, não é um Pai terreno, ele diz Pai celeste. É um Pai que tem origem no céu. É um Pai ilimitado. É um Pai que a Bíblia diz que ele não só sabe o que é melhor para mim e para você, ele não só pode dar o que é melhor para mim e para você, como ele já provou que quer o melhor para mim e para você. Então, é essa relação. É um pai pessoal, embora tenha milhões de filhos, mas ele se relaciona comigo e com você de maneira pessoal. A Bíblia diz que ele nos conhece pelo nome. A Bíblia diz que ele ouve as nossas orações. É um pai, ou seja, que nos criou e que pagou para nos ter de volta. E é um pai que tem origem no céu, que não é terreno, que o poder dele não é como o poder do homem, né? Que ele tem poder para todas as coisas, que ele sabe todas as coisas e que ele pode todas as coisas. Agora, qual é o nosso papel nessa relação? Nós falamos sobre a relação de Deus conosco, que é uma relação pessoal. Nós falamos de quem ele é, do que ele já fez para nos ter perto dele, e falamos da origem dele, que é celestial, que pode todas as coisas. Agora, qual é o meu... se Deus é pai, né, nós devemos a ele o quê? E nós somos filho, onde está a nossa obediência? Porque quando a gente olha para o relacionamento de Deus conosco como pai, nós encontramos o amor dele por nós. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor, a gente vê a honra, a gente vê o cuidado, a gente vê tudo. Agora, se a gente é filho, onde está a nossa obediência a ele como pai? Você já parou para pensar nisso? Porque quando nós entendemos que tipo de pai ele é para nós, sabe, a obediência que nós damos a ele não é uma obediência por obrigação, não é uma obediência por pressão, por medo, não, é uma obediência conquistada por amor, por saber como ele me amou, por saber que ele pagou um preço alto para me ter com ele, sabe? É uma obediência que eu jamais negaria, por mais que eu pudesse negar, eu jamais negaria, sabe? É a obediência que os filhos devem ter a esse pai que se relaciona conosco de maneira pessoal, a esse pai que nos comprou, que não abriu mão de nos perder, sabe? Que não aceitou nos perder, que não abriu mão de nós. A obediência que nós como filhos
devemos ter a Ele, não é uma obediência obrigada, não é por medo, não pode ser, gente. A religiosidade nos ensinou a obedecer a Deus por medo. Medo de ir para o inferno, medo de maldição, medo disso, medo daquilo, não. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. A obediência que Deus quer receber de mim e de você como filho é uma obediência que tem base no amor, sabe? Na gratidão, é isso aí, Rodrigo. É uma obediência que tem base na gratidão por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz todos os dias, porque se eu e você amanhecemos hoje, nessa quinta-feira, respirando, é porque a misericórdia dele foi renovada sobre nós. Então é uma obediência em amor, sabe? E não só a obediência, mas o serviço. Quando nós servimos a Deus, sabe? Os filhos de Deus, eles não vão servir a Deus como um escravo vai servir a um feitor. Não. Sabe, um filho de Deus, ele serve a Deus, ele serve a casa de Deus, ele serve o reino de Deus, sabe, como um filho que sabe o quanto é amado e que por gratidão ele não só obedece, mas ele serve o seu pai, ele honra o seu pai, ele honra através da obediência, ele honra entregando os seus corpos, como Romanos vai dizer, como o nosso sacrifício vivo, sacrificando as nossas vontades, os nossos desejos para fazer e para viver a vontade dele. Então, por quê? Porque nós somos filhos de um pai que provou que nos ama de uma maneira incondicional. Gente, se um pai terreno olha por seus filhos com amor e cuidado incessante, então, se um pai e uma mãe terrenos olham, zelam, cuidam dos seus filhos de maneira incessante, quanto mais o nosso Pai Celeste, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Se você é filho, que nem todos são filhos, a Bíblia diz que aqueles que creram, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, porque foi criado por Deus. Filho é aquele que decide entregar sua vida a Cristo, entregar o seu caminho a Cristo, que decide morrer para você mesmo, para viver para Ele, que decide, cada dia mais aprender dele e ir aprimorando e aperfeiçoando a sua vida de acordo com a vontade dele. Então, quando nós somos filhos, nós precisamos entender que no nosso Pai, o nosso Pai, que ele se relaciona conosco de maneira pessoal, personalizada, individual, ele é celestial e a tudo que nós podemos pedir, a todas as nossas necessidades nele podem ser supridas, sabe? Os meus desejos, podem ser atendidos. Eu tenho tudo em tudo para toda a eternidade, quando eu posso chamar Deus de Pai. Agora, quando que eu posso chamar Ele de Pai? Quando eu sou filho. Quem me chama de Pai? Meus filhos. E se eu sou filho, qual é a minha parte nessa relação? Obediência. Uma obediência por amor, uma obediência com alegria, sabe? Uma obediência com prazer, um serviço com alegria, um serviço com prazer. E aí eu sei que eu vou ter tudo e vou ser cuidado por Ele em tudo. Ele cuida de nós em todo o tempo e em todos os detalhes. Gente, hoje Deus me deu uma palavra para eu ministrar hoje à noite nos 2 cultos Passo de Fé. Se você não está em Rio Branco, você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, cbvida.oficial, às 18h30 e às 20 horas. Eu acho que somente o das 18h30 é transmitido ao vivo. O das 20 horas não é transmitido, mas às 18h30 nós temos online e presencial, e às 20 horas apenas presencial. Deus me deu uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente a tua vida. Então eu quero encontrar com você hoje. Se você está em Rio Branco, não fica no online, gente. Online é uma opção.
Online você nunca vai ter a experiência que você tem presencial. Online você nunca vai ouvir a voz de Deus como você ouve presencial. É lógico que se você não pode estar presente presencialmente, o online ele é uma opção, ok? Então, hoje às 18h30 e às 20 horas nós temos Passos de Fé e eu quero encontrar você em um desses dois horários, combinado? Eu quero orar por você e quero que você saiba, lembre, não esqueça que você tem um pai que é seu, ele também é meu, ele também é de muita gente que decidiu ser filho, mas você tem um pai que é seu. E ele é seu pai porque ele escolheu ser seu pai, ele pagou para ser teu pai e ele é um pai celestial, cujo poder, sabedoria e conhecimento são ilimitados e que nele você tem todas as suas necessidades supridas. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos um pai. Obrigado porque por mais que nossos pais terrenos possam ter falhado, mas nós temos um Pai celestial que nunca falhou e nunca falhará, que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, que nunca nos deixou faltar e nunca deixará faltar. Obrigado por podermos te chamar de Pai, saber que o Senhor ouve a nossa oração, se relaciona conosco de maneira pessoal e saber que o Senhor tem origem no céu. Teu poder, teu amor, teu cuidado, tua sabedoria e teu conhecimento são ilimitados. Que nós possamos descansar nos braços do nosso Pai, sabendo que nele todas as nossas necessidades são supridas em nome de Jesus. Amém? 18h30 eu te encontro no primeiro culto ou às 20 horas também estarei ministrando e encontro você. Não esquece, se você quiser contribuir com a plantação da CB Vida Rio, é uma oportunidade, gente. Estou dizendo para você, é uma oportunidade para quem quer ser abençoado. A oferta que você lança numa igreja, ela sai da tua mão, mas ela nunca sai da tua vida. Tá bom? Você está acompanhando tudo que está sendo feito lá, todo investimento. Então, aproveita essa oportunidade. O Pix está aqui, ó, fixado, tá bom? batistacomunidade1@gmail.com e deixa Deus te usar e deixa Deus te abençoar. Lembra de uma coisa, oferta não abençoa quem recebe, oferta abençoa quem dá. Guarda isso no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.